Pai esteja com todos, amém? Pode retomar seu assento, abra comigo a palavra no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 32, Gênesis capítulo 32, versículo 20 e depois o 33, versículo 10. Gênesis 32, versículos 20 e depois o versículo 10 do capítulo 33. Está escrito assim: E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com um presente que vai diante de mim, e depois verei sua face. Porventura aceitará a minha face? Capítulo 33, versículo 10. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graças aos teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Pai, glorifica o teu nome esta manhã. Sua palavra foi lida e ela vai ser ministrada. Eu rogo que o Senhor use a minha vida com tua graça, use a minha vida para falar com a sua igreja neste lugar. Que possamos ser confrontados pelo Senhor, confortados, edificados, consolados, impulsionados, orientados pelo seu Espírito através de mim. Em nome de Jesus eu peço. Amém e amém. Eu peço que você que trouxe sua Bíblia, permaneça com sua Bíblia aberta aí na sua mão, nesses dois capítulos, o capítulo 32 e o capítulo 33 do livro de Gênesis. Quando fui comunicado que eu iria pregar, eu estava sob a influência de dois capítulos desse livro de Gênesis. Por quê? Porque nós no clube de leitura bíblica estamos lendo Gênesis. E eu estava brigando comigo mesmo se eu iria pregar em Gênesis capítulo 6, versículos 7 e 8, ou então se eu iria pregar aqui em Gênesis 33, porque foram dois capítulos que mexeram muito comigo. Nossa leitura, no nosso devocional ali do livro de Gênesis, no clube de leitura bíblica. Mas sexta para sábado e sábado para ontem, o capítulo 33 falou mais alto e então estou a pregar a vocês sobre esse texto aqui. O capítulo 33 de Gênesis é um capítulo do encontro entre Jacó e Esaú, que na verdade começa com o capítulo 32, em que Jacó está mandando um recado para Esaú, e Esaú decidiu vir ao encontro de Jacó. Só que esse encontro, ele é antecedido por um acontecimento que marcou a família de Isaac, a família de Jacó e Esaú, que é o acontecimento do capítulo 27, conhecido como o evento em que Jacó, sendo velho, abençoa seu primogênito, mas na verdade Jacó, que não era primogênito, fez o quê? Usurpou o lugar de Esaú, se fez passar por Esaú, colocou pele de animal sobre a sua pele e tentou falar como Esaú, e então roubou a bênção de Esaú. E então Isaac, ao invés de abençoar Esaú, abençoou Jacó. E a bênção da primogenitura é uma bênção bem abastada em todos os sentidos possíveis, das espirituais às materiais. E quando isso aconteceu, no capítulo 27, versículo 41, Esaú ficou muito irado.
ficou com ódio de Jacó e jurou matar Jacó. Esaú disse: olha, o meu pai vai morrer, e quando meu pai morrer, eu matarei o meu irmão, eu matarei Jacó. Vai chegar o dia em que eu hei de matar Jacó. Obviamente que ele espera que Isaac morra, para que Isaac não morra com desgosto, sabendo que seu filho morreu antes dele. Então ele diz: quando meu pai morrer, eu me vingarei, eu matarei meu irmão. Só que no capítulo 32, passaram-se 20 anos. E depois de 20 anos, eles vão se encontrar. E esse encontro, ele é extraordinário. Por quê? Porque todos nós que estamos aqui, em algum momento na vida, ou em alguns momentos na vida, também este lugar em que tem ali duas perspectivas. A perspectiva do que ofendeu e a perspectiva do ofendido. Porque aqui nós temos Esaú, quem foi ofendido, quem foi traído, quem foi roubado, e Jacó, que usurpou, que enganou, que traiu. E nós, por incrível que pareça, talvez já estivemos ou estaremos nos dois lados. Em algum momento da nossa vida, nós já fomos do Jacó, que feriu alguém, que distratou alguém, que maltratou alguém, que ofendeu alguém, e até quem sabe que traiu alguém. Desde filhos, a esposa, namorada, o namorado, pais, avô, netos, amigos, colegas, empregados, patrão, irmão na igreja, pastor, ovelha. Em algum momento da nossa caminhada, nós já estivemos no lugar daquele que ofendeu, daquele que feriu, daquele que pecou. Até porque não há aqui entre nós alguém que é perfeito, que não falha, que não erra, que não está sujeito a errar e falhar, a falar como não devia, a falar no tom que não devia, a responder na hora que não devia, a tratar como não devia, a proceder-se de forma que não deveria ser. E às vezes, talvez sem intenção, e acabou já ferindo outras pessoas. Isso é muito de casa, isso é muito do lar, isso é muito de relacionamento. Mas também às vezes já estivemos no lado do ofendido, no lado, como diz Esaú, do que foi destratado, do que foi humilhado, do que foi rejeitado, do que foi ferido, do que foi ofendido, do que foi... Já estivemos também no lado daquele que está sendo destratado, aquele que se sente ali humilhado, traído, magoado, ofendido, mal. Em algum momento na vida, nós nos encontramos neste lugar. Ou como alguém que ofendeu, ou como alguém que foi ofendido, que está sendo ofendido. Ou como alguém que está falando, se procedendo de forma errada, ferindo outro. Ou como alguém que está ali sendo maltratado e se sentindo ofendido. E é sobre isso, é sobre reconciliação que eu quero pensar com vocês. E reconciliação a partir da perspectiva dos dois lados. A partir da perspectiva de quem de fato ofendeu. E a partir também da perspectiva de quem foi ofendido. E talvez um dia como hoje seja um dia bom para falar sobre isso. Nem tinha me tocado aquele dia dos namorados para falar de fato sobre quando eu estava trabalhando o assunto, mas possa seja um bom dia para o esposo, a esposa, o namorado, a namorada. E diz a palavra que Jacó sabe que seu irmão está vindo até ele, e está vindo com 400 homens. Mas o que é interessante, do ponto de vista de quem ofendeu e está buscando reconciliação, Jacó faz muitas coisas, 3 coisas se destacam. A primeira delas,
está aqui no capítulo 32. Se você ler dos versículos 13 ao versículo 20, Jacó está se mobilizando para acalmar a ira do seu irmão. Jacó, no versículo 13, diz a Escritura que ele prepara 200 ovelhas, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 cordeiros, 40 vacas e mais 10 novilhos. Prepara também 30 camelo. Prepara também mais 30 camelo e mais 20 jumentos e mais 20 jumentinhos, para levar até o seu irmão, que está vindo. Ele manda os empregados em direção a ele. E ele diz a eles, chegando lá, quando ele for passando, vocês ouvirão ele perguntar, vocês são os servos de quem? E então vocês dirão para ele, olha, nós somos servos do teu servo Jacó. E quando nós lemos mais ainda, versículos 4, versículo 5, Jacó diz, olha, vão até lá e mandam mensagem a Esaú, dizendo que o teu servo Jacó, versículo 5, o teu servo Jacó, versículo 4 do capítulo 3, teu servo Jacó, versículo 8, teu servo Jacó, versículo 10, teu servo Jacó, versículo 13, teu servo Jacó, versículo 14, Jacó está se referindo a Esaú como sendo Senhor. E quando você lê o capítulo 33, versículos 3, sabe o que vai acontecer? Jacó se encontra com Esaú e ele se prostra no chão 7 vezes, beijo na terra. Isso é um tratamento no contexto do Oriente Antigo, como se fosse o que? De vassalagem de um servo tratando um senhor. Sabe como é que Jacó age para reconciliar? Se nós quisermos reconciliar nossas pendências, reconciliar-nos dos desafetos, de algumas situações na vida, nós temos que aprender primeiro a agir com humildade. Porque o Jacó que engana Esaú é um Jacó orgulhoso, é um Jacó prepotente, é um Jacó que ao longo da sua trajetória age demonstrando potência, poder, certo orgulho e arrogância. E agora anos se passaram, Jacó vai se encontrar com seu irmão e ele se coloca no lugar de um servo e chama Esaú como sendo seu senhor. Teu servo, meu senhor. Teu servo, meu senhor. Se nós quisermos nos reconciliar dos erros, das práticas, das ofensas que às vezes nós praticamos com os outros, nós temos que aprender a agir com humildade. Nós temos que caminhar em humildade. E é interessante que a humildade em Jacó começa com o quê? Com ele reconhecendo que foi ele que foi injusto. Começa com ele reconhecendo que foi ele quem errou, porque é ele quem toma a iniciativa, é ele quem manda os presentes, é ele quem espera que Esaú fica tranquilo e perdoa. Digamos, é Jacó quem está esperando que diante do que ele está mandando, Esaú não haja com braveza. Em outras palavras, ele tem consciência. Quem tem que estar bravo aqui não sou eu, é o meu irmão. Ele não está dizendo, olha, mas Esaú comeu o meu prato de lentilha, então ele me deu a primogenitura. Ele não está justificando o que aconteceu. Por quê? Porque ele sabe, fui eu que errei. Ele sabe que foi ele quem agiu como não deveria ser. Ele sabe que foi ele quem ofendeu. E ele não busca justificativas para poder dizer, mas... Não, ele reconhece isso e começa a agir humildemente.
começa a agir como quem errou. E quem errou precisa aprender a reagir com humildade. Precisa aprender a falar com humildade. Precisa aprender a se portar com humildade. Por que às vezes nós não conseguimos nos reconciliar com muitos afetos? Porque nós, às vezes que ofendemos, queremos buscar meios para justificar a nossa ofensividade, quando na verdade deveríamos aprender a agir com humildade. A segunda coisa que Jacó vai fazer está aqui nos versículos 4 do capítulo 33, versículo 8 do capítulo 33, e ainda também, se você ler os versículos 13, versículos 20, está ali também. Jacó vai dizer algo para os seus empregados. Toda vez que verem Jacó, digam para ele. Versículos 17 também, 18 também. Estes empregados, esses bois, as ovelhas, são do teu servo. Ele manda presente a Esaú. Ele fala palavras que lisonjeiam Esaú. Ele fala palavras de alguém que parece que reconhece suas falhas. Isso é o que? Jacó está tratando Esaú com palavras de sabedoria. Jacó está agindo e falando com sabedoria. Sabe como é que Jacó consegue reconciliar-se diante de suas pendências? Usando-se de práticas e palavras de sabedoria. Jacó está falando de forma mansa. Jacó está agora agindo e falando com seu irmão como? Com sabedoria. É o que diz Provérbios 15:1. A palavra mansa desvia da ira, apalca a ira, mas a palavra grossa, ela provoca. É como colocar o combustível no fogo. É o que diz Provérbios 25:11 e 12. Que a palavra mansa, a palavra dita na hora certa, é como maçã de ouro que está sobre um prato de prata. Em outras palavras, palavra dita na hora certa é preciosa, é de grande valor. Por quê? Porque resulta geralmente em reconciliação. Se nós quisermos reconciliar-nos com as nossas pendências, quem sabe no casamento, quem sabe com os colegas, quem sabe com os filhos, quem sabe no contexto da família, nós temos que aprender a agir e falar com sabedoria, falar com mansidão, falar na hora certa. Por quê? Porque a palavra dita na hora certa é preciosa para reconciliação. O homem e a mulher, a gente precisa aprender a falar de forma apropriada. Haja com sabedoria, fale com sabedoria. Se você quer de fato reconciliar-se, você precisará aprender a falar e agir sabiamente. Precisará aprender a falar e agir temperantemente, com temperança, com domínio próprio. Você precisará entender que se eu não me propor a falar na hora certa, na medida certa, eu posso acabar com tudo. Tem muito casamento que está como está, porque nós não temos disposição de falar e agir com sabedoria. Fale com sabedoria, haja com sabedoria, busca sabedoria, porque foi isso que Jacó está fazendo. Ele sabe que seu irmão está vindo com 400 homens e ele tem apenas o quê? Mulher, filhos, concubinas, só isso. E Esaú é poderoso, tem aí homens que podem acabar com Jacó, rapidinho, facilmente. E ele sabe que se ele não agir com sabedoria, e ele pode de fato ser morto, porque em outras palavras,
era que é, no mínimo, compreensível que Esaú estivesse bravo com Jacó. Portanto, eram consequências do que ele fez no passado. Mas ele então começa a se mover sabiamente, se mover de forma inteligente, até que ele consegue. Senhor meu, receba os presentes, meu Senhor. Senhor meu. E ele consegue se reconciliar com seu irmão. A terceira coisa que ele faz, sabe o que é? Capítulo 32, versículos 13 de novo, versículo 10 do 33. Que faz o quê? Jacó dá de presente a Esaú muitas coisas. 40 ovelhas, 20 cordeiros, 200 ovelhas, 20 cordeiros, 200 cabras e 20 bodes, 40 vacas e 10 novilhos, 30 jumentos, 10 jumentinhos, 30 camelo de leite e todas as suas crias. É muita coisa de presente. A palavra presente do versículo 10 do capítulo 33, que ele diz: receba o meu presente, porque Esaú não aceita os presentes. Ele diz: receba o meu presente. A palavra presente aqui é a mesma no hebraico que bênção. Receba a minha bênção. É como que se Jacó estivesse fazendo o quê? Restituindo aquilo que ele, entre aspas, roubou de Esaú. Em outras palavras, Jacó está agindo com abnegação, está agindo com renúncia. Ele tem disposição de doar muito do que ele tem, de abrir mão de muito que ele tem, para dar, para devolver ao seu irmão. Se nós quisermos reconciliação na família, no casamento, com os amigos, ao longo da caminhada, nós que ofendemos temos que ter disposição de agir abnegadamente, de agir em renúncia. Se não tivermos disposição de renunciar a algumas coisas, jamais conseguiremos nos reconciliar com outras pessoas, com a esposa. Temos que aprender a renunciar ao orgulho, porque o tempo passou e Jacó está bem de vida. Ele poderia bem dizer: estou nem ali para isso, eu estou bem. Mas ele não faz isso. Ele está disposto a dividir, a doar, a partilhar de forma abnegada com seu irmão Esaú. Se nós quisermos reconciliação, nós temos que aprender a renunciar. Nós temos que aprender a nos esvaziar. Nós temos que aprender a fazer aquilo que fez Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se. Nós temos que ter disposição de sair do lugar em que estamos, de sair da posição em que estamos e correr atrás daquilo que sabemos que a culpa é nossa, e correr atrás daquilo que sabemos que nós é quem devemos começar, de correr atrás e ter disposição de tomar a iniciativa para que haja reconciliação. E de fato eles se reconciliam. Mas sabe o que me encantou muito nesse texto? Não é necessariamente Jacó fazendo tudo o que ele fez. Porque, a bem de verdade, embora é difícil pedir perdão, é muito difícil, e precisamos abrir mão do orgulho para pedir perdão e renunciar, é também muito difícil perdoar. É também muito difícil perdoar. E Jacó
faz tudo o que faz, porque está com medo. E então Esaú vem chegando. E o que é que Jacó espera que vai acontecer? Jacó espera que seu irmão vai matá-lo, porque seu irmão tinha feito a promessa. Seu irmão tinha dito que iria matá-lo. E agora ele sabe que ele está vindo com 40 homens que podem matá-lo. E Esaú tinha capital humano para matá-lo. Esaú tinha razão para matá-lo. Esaú tinha algo justificável para vingar-se de seu irmão. Mas o que é interessante é que Esaú, chegando até seu irmão, diz a Escritura, versículo 3 do capítulo 33, que eles se abraçam, eles se beijam e eles choram. Jacó esperava uma tragédia, Jacó esperava a vingança, Jacó esperava que seu irmão o destratasse, o matasse, mas Esaú, quando chega até Jacó, ao invés de destratá-lo, ele abraça. Ao invés de vingar-se, ele chora com ele. Ao invés de querer acabar com o seu irmão, ele chora, ele abraça. E ele, ao invés de chamá-lo de servo, como Jacó está se chamando, ele chama de meu irmão. Meu irmão. Não, você não é meu servo, você é meu irmão. E então, Jacó, diante daquilo, disse: receba os meus presentes. Por quê? Porque quando eu vejo você, tua face, é como se eu estivesse vendo a face de Deus. Se você está aqui e já foi ofendido e alguém precisa do seu perdão, esta pessoa talvez está esperando que você o distrate, que você o responda como ele tratou você. Mas faça como Jacó, como Esaú. Surpreenda ele. Ele está esperando que você se vingue. Haja como Esaú, haja com graça, haja com bondade, haja com misericórdia. Ele está esperando que você chegue com os 400 homens, com os 400 espíritos para atacá-lo e poder levantar o dedo em riste com ira. Mas haja como Esaú, haja com um abraço, haja com um choro de irmandade, haja com amor. Ao invés de responder o mal com o mal, responda o mal com bondade, responda o mal com graça, responda como Esaú, haja misericordiamente. E Jacó está esperando o que é algo que ele merecia, o que é ataque. Mas Jacó recebe o que ele não merecia, um abraço gracioso. Jacó recebe o que ele não merecia, choro de um irmão. Jacó recebe o que ele não merecia, alguém que está lhe dizendo: há quanto tempo, meu irmão? Talvez seu filho, sua esposa, seu esposo, seus pais, seus amigos, alguém ofendeu você e faz muitos anos, passaram muito, já um bom tempo, ou talvez seja recente. Aprendamos com Esaú. E quando eles estão achando que você vai agir como quem foi de fato destratado e está agindo ferido, surpreenda-os. E isso é muito sério para nós cristãos. O cristão precisa aprender que a nossa norma, que o nosso jeito é o jeito de Deus. Jacó esperava a ira de seu irmão, e Jacó viu em seu irmão a graça e a bondade de Deus, perdoando ele. É por isso que ele vai dizer: eu vejo a sua face como se fosse a face de Deus. Jacó esperava vingança humana e viu na atitude perdoadora, graciosa de seu irmão, o que é a graça de Deus sobre ele.
Ele esperava que seu irmão o destratasse, e quando seu irmão age com bondade, com longanimidade e o perdoa, ele vê o que? Ele vê o amor de Deus em Jacó e Esaú agindo em torno dele. E isso, meu irmão, quem perdoa, quem está disposto a perdoar o outro, a tratá-lo com graça, porque ele mesmo não merecendo, é alguém que está sendo usado por Deus sem perceber. Por quê? Porque Esaú em momento algum menciona o nome de Deus, mas Jacó vê Deus na ação de seu irmão, porque perdoar é algo que faz parte da agenda de Deus. Perdoar é algo que Deus quer que a gente faça. Eu vim nesta manhã dizer a você: não trate o Jacó da sua caminhada como eles estão esperando que você os trate. Trate-os como Deus gracioso tem tratado com você, tem tratado comigo, tem tratado conosco, com perdão, com bondade, com misericórdia. Perdoe, libere perdão e deixe que Deus se revela àquele que está sendo alcançado pelo perdão. Esse é o Espírito de Cristo agindo por meio de Esaú. Esse é o Espírito de Jesus antes da encarnação do Filho de Deus. Antes que Cristo se encarnasse, nós vemos aqui neste ato de Esaú o que? Deus agindo, a graça de Deus operando. Por quê? Porque o que Jacó merecia e o que Esaú podia fazer e tinha direito de fazer, ele não fez. Será que não é isso que Deus fez conosco? Nós também não o ofendemos. Nós também não merecíamos. E Ele também não poderia nos condenar. Mas o que Ele fez? Ele agiu graciosamente. Sabe por quê? Escute isso. A reconciliação vale muito mais do que ter razão. Esaú não quer ter razão. Esaú não quer dizer eu tinha razão. Esaú quer estar em paz com seu irmão. Esaú quer estar em paz com sua família. Esaú quer estar em paz com o irmão que há 20 anos ele não vê. Esaú foi curado pelo Senhor. Esaú passou um tempo em que a vida dele mudou. Jacó também. E Esaú está nem ali para dizer eu matei, eu me vinguei porque eu tinha... Não. Ele diz, é paz, eu quero estar em paz com você. E pergunta a você, o que é que você quer? Você quer ter razão? O que é que você quer? Não, estou certo. Você quer estar certo? Você quer receber algum mérito? Ah, meu irmão, a reconciliação com seu filho, com seu pai, com sua esposa, com seu esposo, com seus amigos, é muito melhor do que você sair dizendo, eu tinha razão, eu estava certo. Esquece isso. É paz. Nós somos agentes de paz. Fomos chamados, convocados a sermos agentes de paz. A gente precisa aprender a dizer, está perdoado. Ficou na história, está marcado, ainda está comigo, mas está perdoado. Por quê? Porque eu prefiro estar reconciliado com você do que dizer, eu estava certo e estamos brigados. E então a história termina com os 2 irmãos que estavam jurados de matar, um de matar o outro fugindo. A história termina. Pastor, vem por gentileza me ajudar, pastor Rogério. A história termina, sabe como? Os 2 irmãos indo juntos na mesma direção. Por quê? Porque Esaú aprendeu com o Espírito do Cristo que não era sobre quem estava certo, não era sobre o que Jacó merecia, não era sobre
o que ele podia fazer tendo homens para matá-lo, era sobre reconciliação, era sobre ter paz, era sobre ter comunhão, era sobre ser família, era sobre andar junto, era sobre estar bem. Perdoe meu irmão, perdoe minha irmã. E é tempo de reconciliação. Reconciliação na casa, reconciliação com alguns amigos, reconciliação com Deus. Amém? Se coloque em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Se ofendeu alguém, então vai pedir perdão. Haja com humildade, haja com palavra e ações de sabedoria, e haja com renúncia. Se foi ofendido, haja graciosamente. Seja gracioso. E o ser gracioso é nada mais e nada menos agir como Deus está agindo conosco diariamente. E agir graciosamente é nada mais e nada menos do que refletir o caráter de Deus. Por quê? Porque Deus tem feito isso conosco diariamente. É por isso que Jacó disse para o seu irmão: ver tua face é como ver a face de Deus. Jacó esperava ver o endemoniado chamado Esaú para matá-lo, mas Jacó viu Deus na face de Esaú, perdoando, agraciando sua vida e tendo reconciliação. Eu pergunto esta manhã: com quem você precisa se reconciliar? A quem você precisa pedir perdão? E quem você precisa perdoar? Mas não depende só de mim, é verdade, mas o que depende de você tem que fazer. Você falhou, então pede perdão, busca a reconciliação. Você foi ofendido, haja como Cristo agiu com você. Haja graciosamente. Esse é o Espírito de Cristo. Essa é a mentalidade de Cristo. Esse é o caráter de Cristo. Esse é o agir que Cristo agiria. E se somos discípulos de Cristo, nós temos que agir como Cristo agiria. Nós temos que agir graciosamente, generosamente, bondosamente, e temos que perdoar. Porque é isso que Ele está fazendo todos os dias. Às vezes nós perguntamos: por que Deus permite então que haja problemas na vida, lutas? Se Deus é tão bom assim, por que tem tanta luta? Deus não prova que é tão bom por nós porque nos livra das lutas. Você quer saber o quão bom Deus é? Tem que se perguntar: por que eu acordei, mesmo sendo um miserável pecador? Como é que eu acordei? Como é que eu estou vivo ainda? Como é que eu estou ainda aqui respirando, mesmo sendo alguém pecador? Sabe por quê? Porque Deus é gracioso, porque Deus é bondoso, porque Deus é misericordioso, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E é isso que nós, enquanto cristãos, precisamos reproduzir, precisamos refletir, precisamos manifestar. Nós somos convocados a vivermos de forma que as pessoas olhem para nós e digam: eu esperava o demônio, mas eu vejo Deus na sua face. Eu vejo Deus nas tuas ações. Eu vejo Deus. Eu vejo a face de Deus em você. E não é longe, é em casa, é com os filhos, é com a esposa, é com o esposo, é com a mãe, é com o pai, com os amigos. E quem sabe um pouquinho mais longe, talvez é com a raciocínio do seu filho, talvez é com alguém que estrupou seu filho, estrupou você. Talvez é com alguém que fez algo terrível.
Haja como Deus agiria, porque você é discípulo de Cristo. E o Espírito de Cristo é esse Espírito que está movendo em Esaú, que está dizendo: eu posso matar você porque eu tenho capital humano, eu posso matar você porque eu fui de fato traído e ofendido por você, mas eu decidi me reconciliar com você. Eu decidi ter paz. Eu decidi que aquilo que aconteceu não me impedirá, não me transformará em um demônio. Aquilo que aconteceu será algo que me levará a manifestar o caráter de Deus, gracioso e bondoso. E isso não é tão fácil, mas é um mandamento. E isso não é tão fácil, mas é possível pelo Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Vamos cantar. E se você está aqui e sabe que precisa de reconciliação, peça ajuda ao Espírito Santo, que Ele te ajuda a vencer o seu orgulho que foi ferido, que Ele te cure, que Ele te ajuda a decidir, a agir como agiu Esaú, que estava dizendo: esquece quem tem razão, vai ter reconciliação. E você pode, talvez, fazer desta mensagem mais uma mensagem, mais uma das mais de 50 mensagens que você vai ouvir nessa igreja ao longo desse ano. Mas você pode, nesta manhã, sair daqui e agir como deveria ser, como um cristão agiria, agindo como Jacó agiu e agindo como Esaú agiu. Cante. Espírito de Deus nesse lugar.